Boa noite. Deite-se de forma confortável e prepare-se para conhecer a vida do autor de um dos livros mais encantadores de todos os tempos, Antoine de Saint-Exupéry, o criador de O Pequeno Príncipe. Eu sou sua narradora, Cíntia Chaves, e essa história se chama A Criação de O Pequeno Príncipe, escrita por Lúcia Tulchinski. O essencial é invisível aos olhos. Lembra-se dessa frase? Se você já leu o livro, vai conhecer detalhes sobre a vida do autor, do cativante encontro entre o príncipezinho de um planeta com 3 vulcões e um piloto de avião. Mas, se você ainda não leu, não tem problema. Esse pode ser um convite para mergulhar nas páginas desse clássico da literatura mundial que até hoje comove milhares de corações. Agora, me acompanhe até Lyon, no sudeste da França, uma pequena joia situada entre os rios Rhône e Saône. O patrimônio arquitetônico único, com vestígios do Império Romano e do Renascimento, chama a atenção nos bairros históricos, declarados Patrimônio Mundial da Unesco. Ali, no ano de 1900, nasceu Antoine de Saint-Exupéry. E os lioneses fizeram questão de homenagear o terceiro filho de um conde e de uma condessa, autor de um dos maiores clássicos da literatura francesa e mundial. Num mural grandioso, pintado num prédio antigo no centro da cidade, Antoine de Saint-Exupéry contempla o horizonte em seu traje de aviador. O casaco de couro preto vai até os joelhos. Ao seu lado está o príncipezinho de cabelos dourados em cima de seu planetinha. A rosa vermelha também está lá, protegida por uma cúpula de vidro. A imagem de Saint-Exupéry parece ter vida graças às pinceladas em estilo trompe-l'œil. Parece tão real que num piscar de olhos você poderá ver Antoine caminhando pelas ruas de Lyon. Que tal acompanhá-lo? Atravesse os traboules, as passagens estreitas e secretas por onde os comerciantes de seda passavam nos séculos passados. Neles, os membros da resistência se escondiam durante a Segunda Guerra. Caminhe pelos becos e ruelas medievais de Vieux-Lyon sem pressa. Cada prédio tem uma história para contar. Aproveite para ver o cardápio dos cafés ou bistrôs. E que tal provar uma das iguarias típicas regionais, como a torta de praliné rosa? Lyon se gaba de ser a capital da gastronomia, porque ali nasceu o ilustre chefe Paul Bocuse. Agora, siga com Saint-Exupéry até o campo de aviação de Belle-Èvre. Foi ali que ele subiu num avião pela primeira vez aos 12 anos, desobedecendo a mãe. Atravesse o portão de embarque. O convite agora é entrar num avião e viajar no tempo até os anos de 1920. São os anos loucos que deixaram para trás as lembranças sofridas da Primeira Guerra Mundial e da pandemia da gripe espanhola. As mulheres não querem saber mais dos espartilhos. Preferem cortar os cabelos curtos, pintar os lábios de vermelho e exercer o direito ao voto.
O Charleston, com seus passos vibrantes, enlouquece os jovens nas pistas de dança. Na Europa, o cancan e os cabarés estão no auge. O cinema conquista as multidões com filmes mudos projetados com música ao vivo. Greta Garbo, Rodolfo Valentino, Charles Chaplin e o Gordo e o Magro atraem multidões de fãs às salas de cinema. Coco Chanel dita a moda na França. A elegância agora é feita de cortes retos, tailleurs, colares de pérolas e boinas. O mundo mudou. Nada mais será como antes. Nessa época, Antoine de Saint-Exupéry está começando sua carreira de piloto no serviço militar, no 2º Regimento de Aviação de Estrasburgo. Ele sobrevoa mares e desertos, terras e montanhas, desbravando a imensidão dos céus com coragem. No ar, a muitos metros do chão, ele contempla a vida das pessoas comuns que esticam o pescoço para vê-lo no céu. Há em toda a multidão de homens que não distinguimos prodigiosos mensageiros, e eles nem sabem disso, escreveu o piloto um dia. Antoine de Saint-Exupéry participou de várias missões durante os 4 anos que serviu na Força Aérea Francesa. Entre elas, chefiar o posto do Cabo Djubi, no sul do Marrocos. Lá, Saint-Ex, como era chamado pelos colegas pilotos, aprendeu árabe. Graças à sua habilidade diplomática e o domínio da língua, participou de negociações para libertar pilotos detidos pelos mouros. Isso lhe garantiu o apelido de o Senhor das Areias. Era uma vida solitária, quase monástica, propícia para o exercício de outros talentos, pois voar não era sua única habilidade. Antoine de Saint-Exupéry tinha talento para a escrita e fez da sua profissão, a aviação, o tema de seus livros. Ele voava e escrevia e voava, como se os 2 ofícios se complementassem com naturalidade. A estreia como escritor aconteceu em 1926, com a publicação do livro O Aviador. Muitos outros títulos vieram depois, como Correio do Sul, Voo Noturno, Terra dos Homens, Piloto de Guerra e Carta a um Refém. Além de conquistar leitores de várias gerações, Saint-Exupéry foi agraciado com honrarias literárias, como o Grande Prêmio de Romance da Academia Francesa. Num tempo em que as notícias chegavam por meio de cartas, Saint-Exupéry entrou para a aviação civil, na Aeropostale, serviço de entrega de correspondência por avião. Voava entre Toulouse, Casablanca e Dakar. Depois, ajudou a implantar rotas de tráfego aéreo na América Latina e, por conta disso, foi parar no Brasil entre 1929 e 1930 para ampliar a rota do Atlântico Sul. Seus voos entre Buenos Aires, onde chefiava a Aeropostale, e o Rio de Janeiro
tornaram-se frequentes. Nessa época, ele estendeu a linha do serviço de correspondência aérea para a Patagônia. Muitas vezes, em suas escalas, Saint-Exupéry passava por outras cidades brasileiras. Era o caso de Florianópolis, onde um campo de aviação no bairro do Campeche servia como ponto de parada para os pilotos fazerem entregas e reabastecerem. Hospedava-se na Popote, a casa dos pilotos. E foi assim que Antoine de Saint-Exupéry virou praticamente uma celebridade na capital catarinense. Anos depois, a principal avenida do bairro Campeche, onde ficava o campo de aviação, seria batizada de Avenida Pequeno Príncipe, em sua homenagem. Se um dia você for lá, aproveite para caminhar com calma pela servidão aviação francesa e pela servidão Saint-Exupéry, enquanto avista o mar azul e as areias brancas. No caminho, repare numa placa colocada numa pedra que informa a passagem do aviador pela região. No posto de saúde do bairro, uma escultura em pedra do príncipezinho de cabelos dourados encanta adultos e crianças. Conta-se em Santa Catarina que os moradores tinham dificuldade para pronunciar o sobrenome francês do aviador. E assim, Saint-Exupéry virou Zé Perry, e Zé Perry adorava a companhia dos pescadores nas longas tardes. A amizade era algo que ele sempre levou a sério. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, diz a icônica frase de O Pequeno Príncipe. No livro Voo Noturno, Saint-Exupéry fala sobre a cidade de Florianópolis, a ilha da magia que o acolhia tão bem. Saint-Exupéry era destemido, mas sabia que ser piloto aéreo implicava correr riscos. E realmente, ele sofreu vários acidentes. Um deles aconteceu na Europa em 1931, durante uma corrida aérea entre Paris e Saigon, na companhia do mecânico André Prévost. A aeronave dele se espatifou no chão. Os dois escaparam praticamente sem ferimentos, mas ficaram sozinhos no meio do deserto da Líbia, sem uma gota sequer de água. O fim da angústia aconteceu apenas 3 dias depois, quando eles foram encontrados por beduínos. Dizem que a arte imita a vida. Esse acidente pode ter sido uma fonte de inspiração para a história do Príncipezinho, que fala sobre a queda de um piloto no deserto. Lembra-se? Diz assim: vivi, portanto, só, sem alguém com quem pudesse realmente conversar, até o dia em que uma pane obrigou-me a fazer um pouso de emergência no deserto do Saara, há cerca de 6 anos. Alguma coisa quebrara no motor. E como não trazia comigo nem mecânico, nem passageiros, preparei-me para executar sozinho aquele difícil concerto.
Era para mim questão de vida ou morte. A água que eu tinha para beber só dava para 8 dias. Na primeira noite, adormeci sobre a areia, a quilômetros e quilômetros de qualquer terra habitada. Estava mais isolado do que um náufrago num bote perdido no meio do oceano. Imaginem qual foi a minha surpresa quando, ao amanhecer, uma vozinha estranha me acordou. Dizia: "Por favor, desenha-me um carneiro." E se você já está se perguntando como nasceu o Pequeno Príncipe, chegou a hora de saber. Foi assim. Com a ocupação da França pela Alemanha nazista, em 1939, Antoine de Saint-Exupéry fugiu para os Estados Unidos. Seus livros já faziam sucesso por lá, mas eram livros para adultos que narravam suas aventuras como piloto. Acontece que Saint-Exupéry também gostava de desenhar. Então, ao perceberem esse talento, os editores americanos o desafiaram para criar uma obra para crianças. A princípio, ele não se entusiasmou muito com a ideia. Achava que não tinha jeito para escrever para o público infantil. Os editores insistiram para que ele tentasse. E foi assim, em 1943, numa grande casa rodeada de árvores, onde ele se hospedou para fugir da agitação de Nova York, que ele escreveu a história e criou as aquarelas de O Pequeno Príncipe. O livro foi publicado nos Estados Unidos em 1943, com as aquarelas originais de Saint-Exupéry. Na França, seria lançado 3 anos depois pela Librairie Gallimard. Desde então, a fábula encanta pessoas de todas as idades. A serpente, a rosa, a raposa, o carneiro, o adulto solitário e o príncipe nos desafiam a refletir sobre o sentido da vida. O livro já foi traduzido para 250 línguas diferentes e vendeu mais de 200 milhões de exemplares no mundo inteiro. Tornou-se leitura obrigatória para gerações de adultos que já foram crianças e crianças que um dia serão adultos. Permanece atual e comovente para todos aqueles que querem compreender, assim como o piloto da história, que não adianta cultivar 5.000 rosas em vez de uma e não encontrar o que se procura. Os olhos são cegos. É preciso enxergar com o coração, nos lembra o Príncipezinho. E se a vida imitou a arte novamente, Saint-Exupéry partiu para sua jornada ao infinito pouco depois que o livro foi lançado nos Estados Unidos. Aos 43 anos, quando voava pelas forças francesas livres,
ele desapareceu a bordo de um P-38 Lightning. Estava numa missão de reconhecimento dos movimentos das tropas alemãs no Vale do Ródano, antes da invasão aliada do sul da França. No dia 31 de julho de 1944, ele decolou da Córcega, mas nunca retornou. Uma testemunha afirmou ter visto um avião se acidentando justamente no dia 1º de agosto, por volta do meio-dia. Dizem que o avião dele teria sido abatido a tiros por um piloto alemão, mas seu corpo nunca foi encontrado, como se tivesse sido engolido pelo mar, sem deixar vestígios. Um fato que permaneceu na lista dos grandes mistérios da aviação do século XX. Até que em 1998, um acontecimento ajudou a esclarecer esse mistério. Um bracelete de metal com os nomes gravados de Antoine de Saint-Exupéry e de sua mulher, Consuelo, foi encontrado por pescadores no mar Mediterrâneo. A descoberta acendeu as esperanças do submarinista Luc Van Hel e do fundador da Associação de Busca de Aviões Perdidos durante a guerra, Lino von Gartzen, de encontrar o avião de Saint-Exupéry. Destroços do avião do escritor foram realmente encontrados na costa da Marsella, 60 anos depois de seu desaparecimento. Houve muita demora e burocracia para confirmar a identificação da aeronave, mas, finalmente, isso aconteceu. O mistério chegara ao fim. E se um dia você visitar o Museu do Ar e do Espaço, no aeroporto de Paris-Le Bourget, na França, poderá ver uma parte do avião de Saint-Exupéry. Curiosamente, o piloto alemão que teria disparado contra o avião, Horst Hippert, era admirador e leitor assíduo dos livros de Saint-Exupéry. Anos depois, ele declarou: "Eu derrubei o avião de Antoine de Saint-Exupéry e nunca fui capaz de me perdoar. Nesse dia, abati o mais amigo de meus inimigos." Saint-Exupéry partiu, mas o Pequeno Príncipe permanece vivo em milhares de corações. De seu minúsculo planetinha, ele sorri, enquanto diz: "Tu, porém, terás estrelas como ninguém nunca as teve. Quando olhares o céu à noite, eu estarei habitando uma delas, e de lá estarei rindo. Então será para ti como se todas as estrelas rissem. Dessa forma, tu, e somente tu, terás estrelas que sabem rir." Espero que você tenha gostado da história de hoje. Que o príncipezinho de cabelos dourados possa acompanhá-lo até o mundo dos sonhos. Boa noite e bom descanso.